é o geoprocessamento dentro da gestão urbana. Por que esse tema é importante? Hoje a gente tem, infelizmente no Brasil, aqui não vou tratar em nenhum momento aqui de política, nada disso, mas é importante mencionar isso, que infelizmente no Brasil, ao longo da sua história, tem uma gestão pública, desde federal até a esfera municipal, muito deficitária, muito burocrática e muito mal administrada, e também que não consegue ali resolver os problemas de fato da população. Infelizmente é um mal que esse Brasil sofre, que é não ter ali um serviço adequado, não ter ali os problemas da população sanados. Então, a gestão urbana, vamos começar aqui, a gestão urbana é um desafio para qualquer, vamos colocar, gestor público, né? Porque os municípios, os estados, a federação tem problema demais, gente. Problemas assim que não acabam mais. Eu até brinco que eu acho que a última coisa que eu ia querer ser era prefeito, por exemplo, de alguma cidade, qualquer que seja. Porque é tanto problema que tem nos municípios, nos estados, quando é no caso do governador, que eu de fato não queria em nenhum momento mexer com isso, porque é muito problema para ser resolvido. Então, a gestão urbana, gente, é muito complexo, é muito difícil, existe muito problema e existe também problemas que só não são resolvidos por falta mesmo de boa vontade. Então, tendo isso, esse panorama da gestão urbana, eu já tive a oportunidade de trabalhar. Eu vou fechar a live no Instagram, a galera que tinha que entrar já entrou. Deixa eu fechar aqui. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com projetos ligados diretamente a órgãos públicos e eu sei como é complicado as coisas, eu sei como é complicado. Elisângela, obrigado, viu, por estar me seguindo. Acompanha lá que tem muita coisa boa, viu? Muita coisa gratuita, muita coisa boa. E eu acho que você não vai se arrepender. E convida quem você conhece, que talvez tenha interesse nesse segmento, nessa área, que eu acho que vai ser bem legal. A gestão urbana tem todo esse desafio. É um problema. Existe muita burocracia, muita coisa. Porém, ela tem um potencial muito grande de aplicação do geoprocessamento dentro dela. Porque, como eu disse, onde há problema, ali você tem uma oportunidade de poder explorar e resolver esse problema. Explorar no bom sentido, viu? Explorar ali uma ferramenta e resolver esse problema. Então, de fato, a questão quando se tem algum problema, alguma situação adversa, a gente tem que tratar algumas vezes como uma oportunidade de aplicar ali uma solução que você talvez tenha, ou que talvez, nesse caso aqui, o geoprocessamento tenha, e resolver aquilo dali. Então, a gestão urbana, vamos colocar aqui, ó, existe diversos problemas dentro de... Eu vou citar município porque é a esfera menor e é onde a gente tem ali uma lida mais diária. Quem nós aqui que somos a população normal, vamos dizer assim, os cidadãos normais, eles conseguem ver mais diretamente os problemas ali da cidade. Então, diversos problemas dentro de um município. E o que a gente falou? Esses problemas, na realidade, são oportunidades de desenvolver projetos ou desenvolver projetos capazes de resolver eles. Então, quando você tem um problema, não adianta a gente ficar sentado em cima dele. A gente tem que usar ele como uma oportunidade. Nós, como profissionais que estamos trabalhando aí no dia a dia, a gente precisa entender tudo isso como uma oportunidade de aplicar aquilo que a gente sabe, não é? Trazer ali uma solução que às vezes eles não estão sabendo. E eu posso dizer aqui para vocês que as prefeituras, por exemplo, as prefeituras, os estados, ainda não
dão a importância necessária para o geoprocessamento na gestão urbana. Eles não dão, infelizmente não dão. Hoje, se a gente pegar a nível de estado, eu acho isso, eu como profissional falo isso há muito tempo, eu acho uma vergonha. Os estados brasileiros ainda não terem a sua própria base cartográfica estadual elaborada. Eu acho uma vergonha. São poucos os estados que têm uma base cartográfica sólida, numa escala adequada, para poder trabalhar dentro do próprio estado. Porque essa base não é para mim, não é só para mim, o próprio estado se beneficia dela. Quando você conhece a área, conhece como está disposto tudo aquilo que envolve o território do estado, do município, ali assim você consegue explorar melhor e consegue resolver os problemas, consegue desenvolver projetos da maneira mais adequada. Então, apesar disso, eu acho uma vergonha, porque os estados não têm base cartográfica ainda. Olha quantos anos já tem o Brasil, olha quantos anos essa tecnologia, a cartografia, o sensoramento remoto, o geoprocessamento existe e os estados não se mexeram em desenvolver. Ficam ainda dependentes de uma base do IBGE numa escala completamente grande, não muito adequada para diversos projetos e, assim, o Brasil não consegue andar. Então, infelizmente, trazendo a nível mais macro dentro da prefeitura, as prefeituras não dão muita importância para isso. Então você pode se perguntar, uai Gustavo, se eles não dão importância, para que eu estou aqui te ouvindo falar de geoprocessamento para gestão urbana? Quer dizer que depende de nós, profissionais da área, mostrar a importância disso. Vai depender da gente, pessoal. Não adianta. Nós vamos ser os mais beneficiados disso tudo. Inicialmente, é claro, mas no longo prazo a população vai ser beneficiada, mas a princípio nós profissionais vamos ser beneficiados com isso. A gente talvez seja o mais interessado, porque nós vamos conseguir vender o serviço que a gente faz, nós vamos conseguir ali resolver um problema real daquele município e, consequentemente, aliviar uma dor de alguma pessoa, de algum grupo de pessoas que vive ali naquela região. Então, só que isso depende da gente mostrar. Enquanto a gente não fortalecer cada vez mais esse segmento, esse mercado, e começar a mostrar o quão importante é isso, nós vamos ainda ficar refém de pessoas que não dão a mínima importância. Então, isso é uma revolução que depende muito da gente. Isso é um dos intuitos da comunidade VDGEL que eu estou desenvolvendo. Não é só uma comunidade, não é só um curso que eu estou vendendo, não é só o que eu estou querendo ganhar dinheiro de vocês, de quem está participando. Não, não é só isso. É também uma maneira de fortalecer cada vez o mercado. Quando a gente torna profissionais mais capazes de fazer uma leitura correta, capazes de interpretar, capaz de fortalecer o mercado, a gente cada vez mais traz importância e relevância para esse mercado. Então, isso depende muito da gente. Mas tá bom, Gustavo, a gente já está entendendo, eu sei que tem um bocado de problema, mas eu quero entrar numa parte mais prática. Nós vamos essa live. Qual é o melhor lugar para construir um posto de saúde dentre os terrenos da prefeitura, considerando a densidade demográfica, a renda média e as áreas de abrangência dos postos existentes? Quanto tempo demoraria para responder essa pergunta, gente? Quantos arquivos, planilhas, tá faltando um i, gráficos, fichas, arquivos físicos são necessários para responder essa pergunta? Precisa de muita coisa, é muito complexo. Com o geoprocessamento, pessoal, com uma base cartográfica estruturada, com informações bem organizadas, com um banco de dados adequado do município, com 2 ou 3 cliques você resolve tudo isso daqui. O que você pegaria? Você pegaria ali primeiro a base dos terrenos existentes, faria ali uma análise ponderada a partir da região que tinha uma densidade demográfica maior, obviamente, quando você tem uma densidade demográfica maior, ali depende de ter um posto de saúde. Então, pegaria ali aonde também levava em consideração
ponderava, dava um peso maior ou não para o parâmetro de densidade demográfica e renda média, ou seja, quando tem ali uma renda per capita mais baixa também é um parâmetro de análise que às vezes tem um peso maior do que a densidade demográfica. Isso faria um comparativo e pegaria uma base onde tem ali um raio de localização dos postos em relação aos terrenos. Isso tudo a gente tem ferramentas de geoprocessamento simples de ser operadas, práticas e que resolveria isso daqui de forma técnica com alguns cliques, ou seja, através de um embasamento teórico. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um problema que pode acontecer em qualquer município. Todo município em algum momento vai precisar instalar um posto de saúde. E aqui tem alguns parâmetros que podem ser levados em consideração. Se você tem uma base cartográfica bem estruturada, você não demora quase nada e, além disso, você consegue resolver esse problema, trazer uma solução através de critérios técnicos e objetivos, tendo ali um respaldo por trás disso tudo. Então, com algumas técnicas de geoprocessamento, você resolve tudo isso daqui. Segunda pergunta que a gente tem aqui. Vamos lá, vamos ler junto. Quais são as áreas da cidade não atendidas eficientemente pelo sistema de transporte coletivo? Considerando, por exemplo, a densidade demográfica, a distância máxima até o ponto ou terminal mais próximo. Aqui já vem a questão de mobilidade, de transporte público. Outra demanda, você tem uma base cartográfica bem estruturada, você tem um arruamento de todo o município mapeado. A distância, você tem a localização de cada ponto de ônibus dentro do município, um ponto de localização de cada ponto de ônibus, você tem um mapeamento dos bairros, tendo ali dentro desse mapeamento dos bairros as informações estatísticas dele, densidade demográfica, renda per capita, se é um bairro comercial, residencial, tudo isso você consegue ter a partir de uma base cartográfica estruturada desse município. Não é difícil. E tendo essas informações organizadas, para você conseguir responder essa pergunta e resolver esse problema aqui, basta um profissional capacitado, basta um profissional que saiba operar as ferramentas, que saiba fazer uma análise espacial. Isso daqui, tudo são princípios de análise espacial. Se a gente quiser resolver tudo isso daqui somente a partir de dados de tabela, dados de planilha e gráficos Excel sem espacializar para poder ver todo o problema, você vai ali talvez incorrer em um erro ou deixar de trazer a solução mais adequada, gente. Então, isso daqui são todas demandas que vêm do município, que podem existir e que precisa necessariamente ter uma espacialização. Você precisa ver espacial, você precisa abrir ali no mapa e mostrar, olha, tá assim, os bairros são esses, a distância é essa. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração quando vai ser analisado e resolver esse problema. Próximo ponto, vamos ver aqui mais uma perguntinha. A prefeitura deseja localizar lotes baldios e planos, 2 pontos principais, próprios ou não, com mais de 4.500 metros quadrados e localizados a no máximo 1 quilômetro da entrada da cidade, para a construção de um novo mercado atacadista. Agora para pensar, olha a quantidade de parâmetros que essa pergunta existe. É uma demanda que surgiu na prefeitura. É uma demanda que pode surgir igual essa, parecida com essa em qualquer cidade. Olha o quão é complexo responder essa pergunta sem nenhum tipo de dado, sem nenhum tipo de dado espacial, somente no olho, de forma intuitiva, pelo conhecimento que você tem da cidade. Olha como é difícil. É até muitas vezes necessário ter um embasamento técnico teórico até para pleitear um investimento. Como você vai buscar um investimento para fazer qualquer tipo de construção dentro de um município sem ter um embasamento técnico correto que tenha respaldo? Isso vai complicar muito mais a situação. Então, olha aqui mais um problema. O geoprocessamento conseguiria resolver tranquilamente isso daqui, porque você teria ali uma base cartográfica de todos os lotes do município, ou seja, das quadras, dos bairros, das quadras e dos lotes existentes dentro do município. Dentro dessa base cartográfica você teria ali uma tabela de atributos estruturada com características, por exemplo, de cada lote. Isso aí parte do cadastro técnico multifinalitário, que é uma demanda muito importante do município, que é cadastrar as estruturas, fazer o cadastro técnico de tudo o que existe no município.
Então você teria ali dados estatísticos, ou seja, lotes que têm residência, lotes vazios, lotes comerciais, lotes residenciais, lotes públicos e por aí vai. Ou seja, com todas essas informações em uma tabela bem estruturada, com esse arquivo espacializado, você consegue tranquilamente definir o restante. Planos. Basta você extrair, ter ali uma base topográfica bem feita do município. Se você não tem um mapeamento topográfico dele, você pode obter ali de imagens do SRTM, por exemplo, do Topodata, que tem ali uma resolução até adequada, e utilizar isso, levar... Isso aqui, pessoal, é totalmente uma análise espacial cruzada, é uma análise ponderada, onde você vai ter vários critérios, você vai dar um peso em cada um, e com isso você vai construir a sua análise espacial, ou seja, no seu resultado, onde você vai saber qual que é, nesse caso, o melhor lote baldio, você vai levar em consideração o que é plano. O que quer dizer plano? Que tem uma declividade menor do que tantos por cento, menor do que tantos graus, ou zero, ou que tem uma variação, que tem um desnível. O que seria o critério de plano? Você define o critério, pondera, vê aquele critério que é mais relevante para a sua análise. Próprios ou não, está aqui, ó. Esse é um critério tabular, que vai estar na tabela de atributos do seu banco de dados, com mais de 500 metros, 4.500 metros quadrados, ou seja, isso daqui é um critério geométrico de área, então também é calculada a área. Quando você tem um dado espacializado, você consegue calcular a área desse dado. E localizados a no máximo 1 km da entrada da cidade. Isso daqui talvez seja o mais simples. Você pega, depois de fazer toda a seleção inicial, você exclui todos aqueles que estiverem em um raio maior do que 1 km da entrada da cidade. Ou seja, ferramentas simples aqui, até então aqui não tem tanta complexidade. Um profissional que tem um conhecimento básico, teórico, por trás do geoprocessamento, que conhece algumas ferramentas, tem completa capacidade de resolver isso. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Por enquanto, tudo certo. Vamos lá para mais um? Deseja-se realizar um diagnóstico para espacializar a matrícula escolar e otimizar a rede pública de educação fundamental. O objetivo é descobrir onde moram os alunos de cada escola para saber se de fato elas atendem a comunidade local e, em seguida, determinar quais áreas da cidade precisam de escolas em função da densidade demográfica e do número de alunos matriculados em escolas distantes. Olha que dado importantíssimo, gente. Olha quantos problemas poderiam ser resolvidos se você tem uma base georreferenciada, estruturada de um município. Eu não vou discorrer detalhado de cada um, pessoal, para não ficar muito longo. A gente tem um monte de coisa para ver aqui embaixo. Quais dos domicílios que ocupam irregularmente uma área da cidade cumprem simultaneamente com os requisitos para proceder à sua regularização fundiária? Para quem não sabe, existe regularização fundiária municipal, urbana. Então, como que faz para regularizar se você nem sabe quantos domicílios tem, se você nem sabe quantos são regulares e quantos são irregulares? O máximo que você tem é uma prateleira cheia de papel, um arquivo cheio de ficha falando quem está regular ou não. Você não tem isso espacializado, você não sabe o endereço, você não sabe o local, você não sabe o tamanho. Olha como a gestão urbana fica deficitária sem ter aqui o geoprocessamento aplicado naquele município. Por último aqui, quais são as áreas de risco ambiental da cidade e quais as ocupações irregulares nessas áreas? Elas aumentaram ou diminuíram ou se concentraram? Olha aqui o que envolve essa última pergunta. Envolve uma análise ambiental, de risco ambiental, que envolve ali defesa civil, envolve um monte de questões. A gente tem áreas de risco em alguns municípios que são de prováveis erosões, são áreas de risco ambiental, risco de inundação, várias questões, risco de desabamento e deslizamento de terra. Então isso tudo é facilmente identificado através de alguns processos de análise espacial. Olha aqui, quais as ocupações irregulares nessas áreas? Através desse processo você vai saber qual que é a área de risco, se ali está ocupado ou não, você vai ter as áreas que estão irregulares, quais as regiões. E através de uma imagem de satélite você vai identificar se tem edificações ou não. Por último, elas aumentaram, diminuíram ou se concentraram. Isso daqui a gente faz através de uma análise temporal. Depois de delimitar as áreas de risco,
Basta você buscar imagens históricas que tem disponíveis gratuitas na internet, ou você pode adquirir imagens históricas de satélites de alta resolução e fazer uma análise comparativa, uma análise temporal, ano a ano, dentro do mesmo mês, no mesmo período, como aumentou ou diminuiu essas áreas de risco, as edificações, as construções dentro dessas áreas. Aí você pode fazer também uma análise temporal a partir de dados antigos. Por exemplo, você leva em consideração dados de chuva de anos anteriores, você leva em consideração outros parâmetros de anos anteriores para ver se no ano anterior essa área possivelmente fosse menor. Olha como você tem estudos de grande relevância. Olha isso daqui, como é importante. Isso aqui pode salvar vidas. Então, quando a gente tem um estudo bem feito, com parâmetros, com tudo aquilo que deve ser feito e deve ser aplicado, a gente tem aqui um embasamento muito completo. A gestão pública, a gestão urbana, a gestão municipal melhora muito. Essa daqui, pessoal, foram uma, duas, três, quatro, cinco, 6 perguntinhas. 6 pequenos problemas, alguns pequenos não questão, não no juízo de valor, se ele é grande ou pequeno, mas alguns problemas que aconteceram, que podem acontecer em alguns municípios de qualquer estado desse Brasil. E olha que como esses problemas, eu já detalhei um pouco de cada um deles, como o geoprocessamento pode resolver esse problema. Vendo tudo isso daqui, pessoal, eu listei aqui algumas áreas, algumas questões que podem ser, alguns nichos e subnichos dentro da gestão urbana, aonde necessariamente o geoprocessamento é aplicado. E olha, pensa comigo, olha quantos desses existem, alguns desses nem existem dentro dos municípios, os municípios nem se importam com isso. Ou seja, eles nem foram, nem faz parte das políticas desse município. E isso pode facilmente ser trabalhado através de uma equipe de geoprocessamento, de técnicas de geoprocessamento, de uma base cartográfica bem estruturada. Vamos lá, olha. Primeira coisa, planejamento urbano e meio ambiente. Dentro disso, o que a gente tem? Mapeamento de uso do solo, mapeamento de zoneamento e uso do solo de acordo com a legislação, cadastro de equipamentos públicos e mobiliário urbano, cadastro de bens próprios, estudos demográficos com dados censitários no nível de bairros setoristas, elaboração de mapa ambiental da cidade. Eu posso garantir para você que tudo que eu vou listar é bem grande, eu vou só ler rapidinho para a gente poder concluir a live aqui no máximo até as 9, que a intenção é que a gente chegue somente até as 9 para começar bem tranquilo. Então eu vou só ler para vocês e vocês comecem a refletir. Quanto disso daqui não existe ainda dentro dos municípios? E quando a gente fortalece o geoprocessamento e traz ele como uma solução mesmo, como uma ferramenta para solucionar esse problema, aos poucos os municípios vão dando importância e profissionais como nós vão sendo contratados, eles vão fazendo concursos públicos para poder ter um profissional fixo dessa categoria dentro das prefeituras. Na minha opinião, era o mínimo que se tivesse pelo menos um profissional dessa área concursado para que ele gerisse toda essa base lá dentro do município, não seja um profissional que sai e entra, um profissional comissionado. Olha a quantidade de oportunidades que podem aparecer para nós que estamos aí buscando, como eu disse, que é a minha meta, que eu tenho trabalhado com a minha turma lá da comunidade, que é viver de gel, como isso pode fortalecer a gente dentro do mercado, nos auxiliar a ter mais clientes, a ganhar mais dinheiro, como as empresas que já prestam serviço para os municípios podem ser beneficiadas com isso. Vamos lá. Segundo item, controle urbano. O geoprocessamento pode ajudar no licenciamento de obras, fiscalização e controle ambiental. Finanças. Manutenção do cadastro imobiliário. Gente, isso aqui muitas prefeituras estão perdendo muito dinheiro, porque não fazem atualização imobiliária. Muitas casas aí que estão pagando IPTU como se fosse uma casa, já é uma mansão e paga como uma casa pequena. Então, muitas coisas, muitas prefeituras estão correndo atrás desse cadastro para conseguir corrigir e ganhar uma grana, fazer a atualização correta do IPTU. Isso daqui não é passar a perna nas pessoas, é simplesmente ter ali uma honestidade, porque não é justo, por exemplo, que uma pessoa que hoje quando começou a pagar o IPTU, tinha uma casa pequena, hoje o terreno dela aumentou, ela tem uma mansão e ela paga o IPTU como uma outra pessoa que é mais pobre e que tem uma casa pequenininha. É até uma questão de justiça com todo mundo. Então, esse cadastro imobiliário resolve isso, só que as prefeituras, não sei por que nem todas correm atrás de fazer. E é feito através
de um cadastro técnico in loco e de um mapeamento de uso e ocupação do solo. Um mapeamento, um cadastro multifinalitário, um cadastro técnico de arruamento de bairros, quadras e lotes. E a partir disso daí é possível também fazer a identificação das edificações e da alteração dessas edificações e com isso verificar ali indícios de fraude, indícios de áreas desatualizadas. Isso impacta diretamente o quê? Nas finanças do município. Ou seja, o município vai conseguir arrecadar mais com o IPTU. Eu tive uma experiência de fazer um treinamento para um município lá da Bahia, de uma prefeitura que tinha contratado esse serviço, contratou todo esse cadastro e eu fui dar um treinamento para a equipe da prefeitura que iria manusear os arquivos que foram contratados. Porque, olha, a prefeitura contratou um serviço, a empresa executou, entregou a demanda, entregou ali toda a base cartográfica estruturada, entregou as imagens de satélite que foram utilizadas para fazer essa atualização. Porém, não tinha nenhum profissional capacitado para mexer na prefeitura. Então, eles me contrataram para fazer um treinamento lá com a equipe e formar um pouco da equipe deles para manusear esses dados. Olha para você ver, ele contrata um serviço que ia ser entregue, ia ser útil, mas não tinha ninguém capaz de utilizar. Eu fiz durante esse treinamento, utilizando a própria base que foi feita, eu fiz um levantamento a partir do que eles conheciam ali. Eu não sabia exatamente o valor do metro quadrado, quanto pagava de IPTU, mas eu fiz um levantamento rápido, assim, em meia hora, 40 minutos do treinamento que eu dei para eles, aonde a gente identificou ali áreas que não pagam IPTU e que hoje tem mansões construídas, e a gente estimou ali que pelo menos a prefeitura estaria perdendo em torno ali de 50 mil reais com essas áreas que não estão pagando IPTU. Pra vocês terem noção, no ano. Isso porque eu fiz uma atualização bem assim rápida, eu fiz uma análise bem rápida. Poderia ter muito mais. Então, olha para você ver como isso pode impactar nas finanças. Manutenção do cadastro imobiliário comercial, manutenção do cadastro de logradouros, geração e atualização da planta genérica de valores, isso tudo está inserido dentro do cadastro técnico multifinalitário, que é uma demanda advinda do geoprocessamento. Espacialização da inadimplência e da dívida ativa. Tudo que envolve espacialização, a gente está ali com o geoprocessamento. Olha na área da saúde, o que pode ajudar? Abrangência da rede física existente, ou seja, onde tem os centros e postos de saúde. Estudos de localização de novas unidades, envolve também um estudo de viabilidade. Vigilância sanitária, controle epidemiológico. Para a gente que está vivendo nessa pandemia, constantemente aparece nos jornais, nas notícias, aqueles mapas de calor, mostrando em qual região está tendo maior quantidade. Tem aqueles mapas coloridos, aparece o estado, zona vermelha, zona azul, zona laranja, não sei. Isso tudo são dados para controle dessa epidemia. No caso, agora é uma pandemia muito mais grave, não é? Então, isso tudo é princípio de geoprocessamento, é espacializar o dado, é trazer ali uma relação da localização geográfica, espacializando, criando esses mapas de calor para poder entender melhor essa dinâmica. Manutenção do cadastro de óbitos e nascimentos, monitoramento do programa Saúde na Família, por exemplo. Isso aqui é um programa aleatório, eu dei esse nome aqui, Saúde na Família. Mas pode ser qualquer outro, um programa de saúde existente dentro dos municípios. O monitoramento do cartão do SUS. Na parte de educação, abrangência da rede física existente, ou seja, cadastro das escolas existentes, tanto públicas como privadas, por exemplo. Estudos de localização de novas escolas, cadastro e matrícula escolar espacializados. Transporte e trânsito, planejamento e controle de trânsito, ampliação do sistema viário, planejamento e fiscalização do transporte coletivo, sinalização vertical e horizontal. Pontos críticos, congestionamento, acidentes e multas. É muito importante, viu, gente, utilizar de um planejamento de transporte e mobilidade para resolver os problemas desses municípios. Infraestrutura e obras públicas. Mapeamento de utilização da rede de drenagem pluvial. Mapeamento e atualização das redes de serviço de terceiros. Mapeamento da iluminação pública. Eu trabalhei em um projeto desse daqui, vocês não têm noção o quanto as empresas de energia estão procurando isso daqui, porque a iluminação pública, existe uma questão que o município tem lá um acordo com as empresas, eles têm uma dinâmica diferente de pagar pela iluminação pública para as empresas, então as empresas sempre visam ter
essa iluminação pública atualizada para saber qual poste está ok, qual poste está funcionando, tipo de lâmpada, reator e tudo mais. Então, isso aqui é uma demanda latente também do mercado. Mapeamento e pavimentação de logradouros, planejamento e acompanhamento de obras da prefeitura, executadas e contratadas. Habitação, mapeamento de assentamentos subnormais, programas de desfavelamento, regularização fundiária. Serviços urbanos, coleta de lixo, arborização, serviço de poda. Isso aqui é importantíssimo, saber espacializar quais os serviços, quais as regiões precisam de poda. Marca lá no mapa os pontos, você vai saber ali qual vai ser, por exemplo, a rota dos profissionais da prefeitura que vão fazer essas podas num dia. Você traça uma rota lógica, sabendo onde está, é muito mais fácil. Vamos para o próximo, esporte e lazer, cadastro de parques, ginásios, estudos demográficos de localização de novas áreas de lazer, assistência social, abrangência de creche, mapeamento de bem de câncer, mapeamento de áreas de risco. Outras aplicações, turismo guiado, roteirização de melhores percursos, onde é melhor a pé, onde é melhor de carro, localização de endereços, consultas espacializadas, geração de mapas temáticos, disponibilização de outras informações municipais. Minha voz até cansou aqui de tantas coisas que a gente poderia falar, trabalhar sobre a gestão urbana, gente. Então, para a gente concluir, arrematar tudo isso daqui, eu arrisco dizer, eu tenho a ousadia de dizer que o geoprocessamento não é mais uma opção para se aplicar na gestão pública. O geoprocessamento hoje é uma necessidade. Não é mais uma opção. Não, eu não quero. Não, acho que não funciona. Não tem mais hoje não existe dúvida de que o geoprocessamento ele é uma necessidade. É necessário você aplicar ele. Ele é fundamental. Então, não é nada mais, não é nenhum preciosismo, não é algo assim que a prefeitura vai precisar gastar ali um dinheiro à toa. Não, mas eu vou ter que gastar dinheiro com isso, com aquilo. Não é mais. Hoje o geoprocessamento já é consolidado como uma ferramenta de fato parceira dos municípios e que ela ajuda e muito a resolver esses problemas. Tanto ajuda de forma rápida, prática, com custo relativamente baixíssimo, porque algumas desses problemas aqui você resolve simplesmente com um computador, um acesso à internet e um profissional capacitado. Você não tem que comprar nada. Tá tudo aí. Então, hoje, a conclusão que eu quero trazer para vocês aqui é essa. Fixem isso na mente de vocês. O geoprocessamento não é mais uma opção dentro da gestão pública. Ele é uma necessidade. Sem o geoprocessamento, as prefeituras, as organizações públicas, porque envolve de fato os problemas, as empresas que prestam esses serviços ou empresas que trabalham com qualquer tipo de demanda vinda dos municípios, eles precisam utilizar o geoprocessamento. Eles não têm mais a opção de não querer utilizar. Hoje o geoprocessamento está mais que consolidado como uma ferramenta importantíssima para poder trabalhar dentro dos municípios. Comprovada, testada já por diversos profissionais e por diversos anos em diversos segmentos. Então, ela é mais do que comprovada. Se você for buscar estudos sobre esse tema aqui na internet, você vai cansar de tanto ler estudos que comprovam a eficácia e a eficácia da aplicação dessas técnicas de geoprocessamento dentro da gestão pública. Então, não é algo que é preciosismo, não é algo que pode deixar sem utilizar. Então, as prefeituras hoje, principalmente estou citando mais as prefeituras porque, como eu disse, é quem tem a lida principal com o problema que afeta direto a população. Ela tem ali uma solução bem mais local. Então, elas não podem mais negligenciar e negar que essa ferramenta ela é fundamental para utilizar nessa gestão. Essa gestão ela vai ser muito mais completa, ela vai ser muito mais eficaz
utilizando essa ferramenta. E o porquê que não utiliza hoje, Gustavo? Volta aqui no começo. O que a gente falou? As prefeituras, os estados não dão essa importância ainda. Eles ainda pensam que é uma opção, mas não é mais uma opção. É mais que uma realidade, é uma necessidade. Então, gente, eu acho que assim a gente finaliza muito bem. Eu acho que eu consegui concluir a mensagem disso daqui. Em um futuro não muito distante, olha a quantidade de temas que a gente pode trabalhar. Olha aqui. A gente pode pegar cada um dessas aplicações aqui e fazer um vídeo só sobre ela, uma live só sobre isso. Então, deixa aí nos comentários se vocês têm interesse em assistir alguma coisa referente a esses temas. Eu com certeza pretendo trazer vários desses temas aqui para as nossas lives, mas hoje eu quis trazer essa visão mais geral desse problema que existe e a solução para ele. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Elisângela está firme até agora. Obrigado, viu, Elisângela, pelo feedback. Viu? Eu fico muito feliz que você esteve aí comigo do início ao fim. E isso daqui é só o começo. Essa live é só o começo. Depois eu vou até te mandar uma mensagem lá no Instagram agradecendo a inscrição e já te falando de todo o trabalho que eu já tenho feito. E, pessoal, eu acho que a gente pode fechar aqui. Obrigado mais uma vez, porque acompanhou principalmente você, Elisângela. Se tiver uma pergunta, você pode deixar aqui, você pode me mandar no direct lá do Instagram, viu? Que eu vou estar sempre à disposição para poder responder vocês e entregar aqui o melhor do conteúdo que eu posso para vocês. E como a própria Elisângela disse aqui, ó, tem muito campo de trabalho, gente. A gente tem muito trabalho para fazer. Então por isso que eu estou formando, por isso que eu estou trabalhando em formar novos profissionais, gente. Por isso que a comunidade Viver de Gel hoje, ela é uma realidade. Eu estou construindo isso porque a gente tem muito campo para trabalhar. Olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de problemas que a gente tem para poder ajudar a resolver. E, obviamente, quando a gente ajuda a resolver, a gente também ganha, né? A gente ganha dinheiro, a gente se transforma como um profissional respeitado, a gente constrói uma carreira e assim vai em busca daquilo que eu chamo de viver de gel, que é viver do geoprocessamento mesmo, ganhar dinheiro com ele e talvez se tornar aí transformar na sua carreira, na sua fonte de renda principal. Então, a gente fecha aqui. Um abraço a todos. Eu aguardo vocês nos próximos conteúdos.